eu vou repetir isso. Moisés, na presença da glória, Deus colocou a mão sobre Moisés para que Moisés não visse o rosto de Deus, só as costas. Só que a mão foi manifestada ali naquele momento. Mas o que Moisés precisava perceber, e o que ele percebeu, e você vai entender mais à frente por que ele percebeu isso. Ele percebeu que a mão de Deus esteve com ele todo o tempo. No Egito, fora do Egito, na casa do sogro. A mão de Deus esteve sempre sobre ele, mesmo ele enfrentando o deserto. É por isso que depois, mais à frente, ele não aceitou ser conduzido por anjos, nem por todos os anjos que existiam no céu. Ele queria só a presença de Deus sobre ele. Será que você não tem visto a mão de Deus quando você nasceu? Será que você não tem visto a mão de Deus quando faltou lá na sua casa? Será que você não tem visto a mão de Deus quando Ele te livrou daquele acidente? Será que você não tem visto a mão de Deus quando Ele separou você dos falsos amigos, daqueles que iriam levar você para o caos emocional? Será que você não viu a mão de Deus sobre teu casamento? A mão de Deus quando Ele guardou teus filhos? A mão de Deus quando você foi escolhido para uma tarefa especial? Em todo tempo da nossa vida, a mão de Deus esteve sobre nós. A mão de Deus esteve sobre a minha vida quando eu não era crente. Mas quando aceitamos a Cristo, nós começamos a ver essa mão. Vemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu quero que você, pare de ter ingratidão no teu coração. E essa falta de compromisso que você tem com Deus, quando você olhar para a mão de Deus operando em tantos momentos da tua vida, você vai se voltar para Ele sem reservas. Queridos, nós não podemos ter uma familiaridade só com as bênçãos de Deus. Nós temos que ter uma familiaridade com a glória de Deus. Porque no dia mau, o que vai permanecer é o nosso conhecimento da glória de Deus e da mão dEle sobre a nossa vida. Até aqui Ele não me desamparou e Ele não vai me desamparar jamais. Enquanto flutuava no Nilo, a mão de Deus estava sobre ele. Enquanto crescia na corte do faraó, a mão de Deus estava sobre ele. Moisés tem agora 80 anos. E então tem um encontro face a face com Deus, que tem ordenado os seus passos todos os dias da sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o que você está tendo hoje é a revelação do conhecimento da glória. Ele esteve com você. Ele esteve com você. Um Deus que o impediu de morrer, um Deus que o impediu de morrer no berço, um Deus que o impediu de adoecer, um Deus que o livrou da doença. Você não chegou aqui sozinho, meu irmão, Deus te protegeu. Adore a Ele, porque até aqui o Senhor tem cuidado da tua vida, até aqui o Senhor tem estado contigo. Não pense nem por um milésimo de segundo que a mão dEle não esteve sobre ti. Não é que seus pais fossem ótimos. Não é que um tio rico deixou algo para você. Deus te cuidou toda a vida. Eu creio que Deus está mexendo em feridas profundas aqui, de pessoas que se sentiram abandonadas, de pessoas que se sentiram desamparadas, de pessoas que se sentem solitárias, de gente que acha que fez tudo sozinho na vida. Ei, você nunca esteve só. Você nunca esteve só. Quando a mãe de Moisés, Joquebede, colocou Moisés dentro de um cesto e o jogou nas águas do Nilo, Miriam, pequena,
ela seguiu por onde aquele cesto estava indo, rio abaixo, e ela só descansou a hora que ela viu que Moisés, então, estava seguro nos braços da filha do faraó. Eu quero dizer uma coisa para você. Miriam, aqui nessa passagem, ela pode representar o Espírito Santo na nossa vida, que está nos guiando toda a vida. Seus olhos estão sobre nós. Os desvios divinos que aconteceram na sua vida, as pausas no teu destino, em todo tempo Deus estava cuidando de você. Mesmo quando você não estava pensando nele, mesmo quando você não estava servindo Ele, Deus esteve cuidando de você a vida toda. Você só que não sabia. A onipresença de Deus estava lá, todo o tempo, guardando você, na sua infância, guardando você, quando ninguém estava perto de você. A presença manifesta de Deus, você consegue perceber quando Ele se manifesta, mas Ele estava lá antes de se manifestar. Ele estava lá o tempo todo. Ele estava lá quando Moisés estava se sentindo perdido, sem um norte de Deus. Ele estava lá quando você estava falhando. Ele estava lá quando você estava morrendo. Ele estava lá quando você estava no pecado. Ele estava lá quando você estava em apuros. Ele estava lá o tempo todo. Ele estava lá quando a arma estava prestes a disparar. Ele estava lá naquele acidente. Ele estava lá naquela tempestade. Ele estava lá naquele orfanato. Ele estava lá quando você perdeu tudo. Ele estava lá quando você fechou a porta do seu escritório, dobrou seus joelhos e chorou. Ele estava lá. Nós precisamos de pessoas que vão além da igreja, de pessoas que conseguem ver Deus além do culto de domingo. Nós precisamos de pessoas que têm um relacionamento com Deus dia após dia, alguém que conheça o seu Deus, porque quem conhece o seu Deus não vem na igreja porque está sendo chamado, vem na igreja porque sabe que está vindo adorá-lo, que está vindo servi-lo. Aleluia! Você tem que ter consciência do Deus que está na sua vida. E essa consciência não pode ser renovada apenas no domingo. Ela tem que ser renovada todo santo dia quando você acorda. E você dá bom dia ao Espírito Santo, você dá bom dia ao Pai, você dá bom dia a Jesus, e você abre a Bíblia para ler, e você se alimenta da palavra, e você se coloca nas mãos de Deus, e pede sabedoria para aquele dia. Você tem que conhecer a Deus além da igreja. Nós precisamos de um encontro à moda antiga, daqueles que não se vê muito hoje mais. Se vê tanta festa, tantas luzes, se vê tanto grito, se vê tanta agitação, mas não se vê uma busca pela glória de Deus, pela voz de Deus. Não se vê uma busca, uma entrega verdadeira, alguém ajoelhado pedindo a presença de Deus, a glória de Deus. As pessoas não sabem nem o que é batismo no Espírito Santo hoje mais. As pessoas não sabem o que é falar em línguas, o que é uma vida sobrenatural. Tudo o que elas querem é ouvir uma boa palavra, é ver uma agitação nos louvores, músicas bonitas, sabe, luzes apagadas. E eu não tenho nada contra isso. Eu não tenho nada contra isso. Mas eu particularmente acho que eu não preciso, sabe, que a minha alma ela esteja agitada para que eu encontre Deus. Eu preciso ter uma fome tão grande de Deus na minha vida, a ponto de eu me desligar para as coisas que estão acontecendo ao meu redor e me conectar com Deus. As pessoas
estão carentes de uma vida no Espírito.